Olá pessoal do terceiro ano C, nós estamos aqui novamente para dar continuidade na nossa aula de português. Para tanto, nós iremos começar a trabalhar com as nossas atividades, nosso livro didático, Aprender Juntos, que é esse livro aqui que todos já conhecem, tá? Por certo, estão com ele em mãos. Então, o que nós iremos fazer? Nós iremos lá para a página 82 desse livro, porque nós temos uma atividade muito importante para que nós possamos desenvolver. Então veja bem, vocês vão olhar lá na cabeceira da página, vai estar escrito lá, Caminhos da Língua. Então veja assim, e logo abaixo está escrito substantivos. Então nós não vamos nos prender muito na palavra em si, substantivo. Nós vamos se prender no exercício qual esse livro está nos propondo a fazer, e ao término deles nós vamos ver se tem coerência, se tem coesão aquilo que nós iremos preencher nesse momento. Então vejamos lá, se nós pegarmos o livro lá no início dele de forma de ler, está escrito o seguinte, lá na atividade 1, está escrito o seguinte, ó, o texto que você vai ler apresenta curiosidades sobre as lontras e os gatos. Note que estão falando algumas palavras nele. Então veja bem, logo abaixo vocês vão notar que vai ter um quadro, né, escrito, e tem algum espaço em branco que era para ser complementado. Então veja bem, habilidoso pescador. Diga depressa o que as lontras e os gatos têm em comum. É uma pergunta. Para começar, o fato de serem mamífero, depois o cardápio, ambos adoram peixe, mas existe um ponto em que esses dois animais jamais chegarão a um acordo. Você tem 3 segundos para descobrir. 1, 2 e 3. O tempo foi esgotado. Acertou quem respondeu água, enquanto o... Então veja bem, lá no caderno de exercício, nesse caderno que vocês estão com ele, os espaços em branco estão para ser preenchidos. Então veja bem, eu tenho que preencher de maneira que tenha coesão e tenha coerência mediante a pergunta que se faz. Então veja bem, lá está escrito o seguinte, faz qualquer negócio para escapar de um banho. Tá? Então veja bem, o que é que faz qualquer coisa, qual é o animal que faz qualquer coisa para escapar de um banho? Então nós vamos continuar. Na linha de baixo, tá lá. Adora nadar. Além do mais, ela aproveita os mergulhos. Então é uma outra situação. Vocês vão ter um espacinho em branco para que vocês complementem. Então é relacionado àquilo que nós lemos na parte de cima do nosso texto. Continuando. Para capturar seu almoço, com muita perícia, normalmente são os pratos principais, mas alontras também costumam se servir de. Então tem um espacinho e até de, e um outro espacinho para ser respondido. Então nós podemos imaginar, se nós conhecemos o gato, né? Nós sabemos qual é as características do gato, tá? E como que ele se porta diante da água, tá? No outro momento, nós também conhecemos a lontra. Se nós não conhecemos, nós podemos fazer uma pesquisa a respeito da lontra e até mesmo do gato e ver as características deles. E aí nós vamos ter os resultados que nós precisamos colocar aqui nas primeiras respostas. Então veja bem, vocês vão encontrar no primeiro momento, que eu posso até adiantar para vocês, que o gato ele não fica muito feliz e não é muito amigo de água, tá? Então vocês podem, partindo por aí, vocês podem fazer uma pesquisa. Quanto à segunda questão, também adora nadar, além do mais ela aproveita os mergulhos. Você também pode fazer uma análise, fazer um estudo, tá? Que vocês vão descobrir o resultado dessa questão, tá?
E aí, continuando na segunda, vocês vão ter a resposta da terceira também. Para capturar seu almoço, com muita perícia, normalmente então vocês vão lá analisar o que é, né? São o prato principal, tá? Mas a lontra também costuma se servir. Então, se vocês prestarem bem atenção, vocês vão notar que na própria questão tem uma resposta, já tem a resposta da segunda. Na própria questão a resposta está ali. Que vocês podem se apropriar dela para colocar onde se faz necessário. E por fim, são o prato principal, mas a lontra também costuma se servir de. Então veja bem, nós conhecemos a característica da lontra, conhecemos os costumes e as alimentações. Então, se você for procurar a alimentação da lontra, vocês vão encontrar os resultados que se faz necessário para colocar neste exercício. Recapitulando, tá? Atividade 1, veja bem, se vocês continuarem observando na sequência da página, vocês irão observar mais para baixo que nós temos, dentro do mesmo contexto, uma tabela com vários nomes, nas quais vocês podem explorar também, para que vocês encontrem o resultado das atividades que nós já fizemos o comentário. Então veja bem, em cima da tabela está escrito o seguinte: leia as palavras do quadro abaixo, depois releia o texto, tá? Para vocês voltarem no texto, relerem, e escolha a coluna que tem as palavras para completá-lo de forma correta. Então vejam bem, vocês vão ter uma tabela com vários nomes, tá? Só que tem uma das colunas que ela vai estar todos os nomes que encaixam exatamente dentro daquele contexto o qual está sendo pedido. E vocês vão ler e vão encontrar ali a coesão e a coerência daquilo que vocês precisavam que fosse colocado. Ah, mas qual seria? Eu tenho duas opções. Ou eu faço uma consulta, ou então eu vou pegar e vou tentar. Eu vou colocar ali no espaço onde tem, eu posso colocar um nome, por exemplo, eu vou fazer aqui uma metáfora. Veja bem, eu posso colocar lá, num lugar, num determinado lugar, eu posso colocar lá, habitam. Será que é isso? Eu vou ver, né? Vou ler lá o meu texto. Não, habitam faz qualquer negócio. Será que conversa com aquilo que eu estou querendo? Né? Estou falando de animais. Será que se eu colocar lá havia, vai dar certo? Então, são coisas que nós temos que colocar e experimentar, tá? Se eu não tenho ali uma possibilidade de eu fazer uma pesquisa um pouco mais profunda, eu posso ir por tentativa e erro. Vou perder muito tempo, mas eu vou chegar num denominador comum. Ou eu posso ir direto na coluna e observar na primeira coluna, será que as palavras que estão indicando na primeira coluna, ela conversa com o meu texto? Será que as palavras que estão na segunda coluna, ela vai conversar com o meu texto? Ela vai suprir as necessidades do meu texto? Ou a terceira coluna, o que está posto ali na terceira coluna, será que ela vai conversar? Opa, espera, ele está conversando? Então eu vou colocando de acordo com o que se pede. Tá? Então é exatamente esse é o exercício que nós iremos fazer nessa atividade. Voltando às nossas atividades, na atividade 2 está escrito o seguinte: releia o texto, habilidoso pescador, mas sem as palavras que escolheu. Então veja bem, se vocês relerem o texto novamente sem utilizar as palavras que vocês escolheram, vocês vão notar alguma deficiência. Então aqui está escrito o seguinte: essas palavras fazem falta nesse texto? Então vocês vão responder com as vossas palavras aquilo que vocês acharam do texto sem as palavras que vocês escolheram. Se ela tem ou não tem importância nesse texto. Agora, na atividade 3, está escrito o seguinte: assinale com um X o quadrinho da coluna que explica o que são as palavras que você usou para completar o texto da atividade 1. Então veja bem, vocês terão aqui na sequência, tá? Vocês terão na sequência
um quadro onde vai ter várias palavras, tem o quadrinho 1, o quadro A, o quadro B e o quadro C, da atividade 3. Então vocês vão ter lá, no primeiro quadro, no quadro A, está escrito o seguinte: as palavras da coluna que escolhi indicam coisas que fazemos e por isso são ações. Tá? Então, é uma das questões que vocês têm que resolver. Será que vocês colocaram lá, está condizendo com a A? Ah, na B está escrito assim: as palavras da coluna que escolhi nomeiam seres? Também é uma outra situação. Ou a C, que é as palavras da coluna que escolhi indicam como são os animais e por isso são características. Então nós temos 3 momentos, tá? E um desses momentos vai coincidir exatamente com aquilo que vocês escolheram. Tá? Então veja bem, esse tipo de escolha, ela não é feita aleatória, eu vou escolher um em cada quadro, não. Tem somente um desses quadros que vai estar exatamente as palavras que vocês escolheram, tá? E que pode dar sentido no vosso texto. Então, pessoal, reforçando que nós temos que ter bem definido o que é característica de um animal e o que é nome do animal, para que nós não venhamos fazer essa confusão do que é característica e o que é nome. Continuando nossa atividade, vamos lá para a nossa atividade de número 4, que está escrito o seguinte: leia o título do poema que o Gato Malhado escreveu para a andorinha Sinhá. Então veja bem, vocês vão encontrar lá num determinado espaço, logo abaixo, o seguinte: soneto do amor impossível. A pergunta é a seguinte: qual é o nome do sentimento impossível que o gato malhado tinha pela andorinha Sinhá? E na linha de baixo, vocês vão ter lá uma linha, qual o autor deixou para que vocês respondam com as suas próprias palavras o que é, qual é o nome do sentimento impossível que o gato malhado tinha pela andorinha Sinhá. A outra questão é o seguinte: qual é o nome desse tipo de poema que o gato escreveu? Então as respostas estão aí bem expostas para que vocês notem. É só vocês observar bem no que está escrito na parte de cima e vocês vão encontrar a resposta e pode colocar na linha de baixo. Continuando, vocês vão encontrar um quadro abaixo, tá? Verde, e está escrito o seguinte: a palavra que dá nome a pessoas, animais, lugares, sentimento, entre outras coisas, é chamado de substantivo. Esse nome substantivo está escrito em negrito. Em negrito quer dizer, está escrito com uma letra mais forte, mais escura. Então veja bem, exemplo: a lontra adora nadar. Como o gato pode sentir amor por uma andorinha? Então veja bem, se vocês notarem aí no quadro, a palavra gato está em negrito, a palavra amor está em negrito e a palavra andorinha também está em negrito. Se ele está em negrito, ele está destacado para que nós possamos prestar atenção nesse fator aí. Por que ele está em negrito? Será por que ele está em negrito? Continuando, os substantivos lontra, gato e andorinha dão nome a animais. O substantivo amor dá nome ao sentimento e o soneto é o nome de um tipo de poema. Então veja bem, todas as palavras que tem dentro desse textinho que estão em negrito, ele dá o resultado dos nossos questionamentos. Então eu acredito que se nós fizermos uma pausa, observarmos direitinho, tudo que nós precisamos para responder essas questões estão dentro deste quadro, tá? Uma das nossas atividades, só que agora, lá na página 192, tá? Nós iremos ter lá caminhos da língua, adjetivos. Então veja bem, leia algumas informações sobre o personagem Yara, organizadas de forma de ficha. Então vocês vão ter no seu livro aí um material em forma de uma ficha, onde vai dar todas as informações a respeito da Yara. Vocês irão ler e
preferência acompanhado com o pai, com a mãe, vocês irão ler, para que vocês possam estar respondendo a sequência de atividade que vem posteriormente. Então veja bem, qual que é a primeira atividade a ser feita após ter lido as informações acima? Como o texto descreve os olhos e cabelos da Yara, então vocês vão estar olhando lá nas atividades e vendo o que está falando sobre o cabelo da Yara. Qual é o grupo de seres a personagem Yara pertence? Também a resposta está lá, vocês vão pesquisar ali e vão colocar embaixo conforme o entendimento de cada um. Tá? Como são descritas as canções da personagem Yara? Também são resposta ao que deve ser respondido segundo a pesquisa que vocês fizeram no texto acima. Continuando nossas atividades da página 192, atividade 2, então está escrito o seguinte: leia as palavras do quadro a seguir. Embaixo vocês terão um quadrinho com algumas palavras ao longo da página. Então está escrito assim, na primeira questão está escrito: circule as palavras que são substantivos. Então, vocês estão cientes do que é substantivo, vocês vão circular as palavras. Na atividade B está escrito o seguinte: copie as palavras que sobraram. Então vocês circularam algumas, sobrou outras, vocês vão pegar ela e copiar na linha abaixo. Na atividade C, está escrito o seguinte: marque um X na resposta. As palavras copiadas no item B são usadas geralmente para. Então vocês terão dois quadradinhos aí que vão definir o que quer dizer. Então veja, no primeiro quadradinho está escrito o seguinte: atribuir uma característica a algo ou a alguém, nomear uma pessoa ou um objeto. Então veja bem, eu não sei. Eu acredito que vocês estão pesquisando. Então uma dica para vocês é vocês dar uma olhada no quadro abaixo, tem um quadrinho verde, tá? Que ele pode estar dando uma dica para vocês qual é o resultado que vocês terão de marcar um X aí. Continuando nossas atividades na página 193, na atividade 3 está escrito o seguinte: releia um trecho do texto sobre o bradador. Então veja bem, esse texto é um texto pequeno, só que tem que prestar muita atenção, porque está escrito o seguinte: embora desconhecido, na maioria das regiões do país, torna-se inesquecível o mau sentido a quem quer que ouça seus berros horripilantes. Ele corre por ruas e campos, espalhando seus gritos e lamentos torturantes e deixando qualquer um arrepiado de medo. Então veja bem, dentro desse pequeno texto que nós acabamos de ler, tá? Eles estão nos pedindo que nós, vamos dizer assim, destrinchamos alguma coisa dentro desse texto que venha nos trazer o que é adjetivo. Então veja bem, está escrito o seguinte na atividade A: copie no trecho o adjetivo que indica como são os berros do bradador. Então nós temos que, dentro desse texto, nós temos que resgatar, tá? Como que são esses berros. E nós vamos escrever ali na sequência como são. E ele está no texto. Né? Na segunda atividade, gritos e lamentos do bradador. Tá? Como que eles são? Tá? Qual a característica dele? Tá? Bom, na atividade B, esses adjetivos ajudam a criar uma imagem do bradador. Essa imagem é de um ser. Então nós teremos mais embaixo alguns quadradinhos, tá? Ou melhor, 3 quadradinhos, que eles vão pedir para que nós marquemos um X, né? De como ele é, se ele é engraçado, se ele é desengonçado ou se ele é assustador. E logo após, na atividade C, copie do trecho um adjetivo que caracteriza o bradador como um ser que não pode ser esquecido.
Então por que ele não pode ser esquecido? Porque ele deve trazer para a pessoa que ouvir alguma lembrança. Então nós devemos marcar ali na linha abaixo. E na atividade D, e última, tá? Qual é o objetivo desse trecho, que esse trecho demonstra que o bravador é um personagem folclórico somente de algumas regiões do país. Então ele não é um personagem folclórico de todo o Brasil ou de todo o país. Ele é de algumas regiões. Então o que faz nós conhecermos que ele é só de algumas regiões? Então nós devemos pesquisar e colocar na linha abaixo. Até mais. Pessoal, continuando as nossas atividades do dia. Então nós estamos agora no mesmo livro, tá? Continuando lá na página 218, tá? Do nosso caminho da língua. Nós vamos ter lá pronomes pessoais e pronomes possessivos. Então vejam, vocês vão ter lá algumas tirinhas, tá? E que vai a primeira atividade é o seguinte, está escrito lá: releia o trecho em que o Cascão fala sobre a situação difícil em que se encontra. E vocês terão lá uma tirinha onde está o Cascão e ele está passando por algum tipo de processo. Então veja bem, está escrito o seguinte: que palavra indica que Cascão está se referindo a si próprio? Marque um X a resposta. Então veja bem, nesse caso, tá? Eu irei praticar junto com vocês. É o seguinte: no primeiro quadradinho lá, o Cascão tá pensando ali. Eu sabia. Eu sou o único que veio sem presente e sem roupa de gala. E o que eles estão perguntando aqui? Que palavra indica que Cascão está se referindo a si próprio? Marque com um X. Então nós temos aqui 3 respostas. Tá? Uma delas está escrito eu, na frente do outro quadradinho presente e no outro único. Se nós voltarmos lá para dar uma olhada novamente na nossa tirinha, nós vamos descobrir o que ele está pedindo aqui. Qual que é a palavra que eles estão pedindo que nós grifemos ali com o X. Então, ó, eu sabia. Então, se ele está perguntando que palavra indica que o Cascão está falando dele mesmo, qual que é a palavra que o Cascão está falando dele? Então, é eu. Então, você vai chegar lá onde está escrito eu, marcar, porque ele está falando dele, eu, né? Falando da pessoa dele. Na atividade 2, também tem uma tirinha, assim como na atividade 3. Não, na atividade 2 tem uma tirinha e tem também nessas 2 tirinhas, para cada tirinha tem uma resposta. E aí fica a critério de cada um de vós que estão aí responder segundo aquilo que vocês entenderam. Para tanto, deve ser lido, não dá para responder sem ler. Então leiam, se precisar acompanhar do pai e a mãe, para que vocês possam responder na sequência A e a B e responder também a terceira, tá? Então são quadrinhas que vocês podem responder por si só, tá? Procurando a melhor maneira de responder o que se pede. E na sequência vocês terão embaixo um quadro verde, tá? O qual ele vai estar explicando para vocês o seguinte, ó, as palavras usadas para indicar quem fala, com quem se fala, de quem ou do que se fala, são chamados de pronomes pessoais. Eles podem estar no singular ou no plural. Então vocês terão aqui algumas palavras, tá? No pronome pessoal, que na primeira pessoa no singular, segunda, terceira pessoa, primeira pessoa no plural, segunda pessoa e terceira pessoa no plural. Então vocês vão olhar ali, vocês já terão a noção de quando está falando de si só, certo? E por enquanto é só. Pessoal, o negócio é o seguinte, como nós já tínhamos comentado anteriormente, as demais atividades vai ficar por conta de cada um. Então veja bem, vou fazer uma leitura da atividade número 6 e aí nós vamos continuar. Veja bem, na atividade 6 está escrito o seguinte: leia o que a Mônica disse para Denise no início da história. A sua festa está bombando. Então veja bem,
O que ela quis dizer? A sua festa está bombando, a festa de Denise. Tá? E aí, nas demais atividades, circule as palavras usadas por Mônica, que indica que a festa é de Denise. E daí tem a atividade B, que vocês vão resolver, vão ler e resolver, se utilizando até mesmo das explicações contidas no quadro abaixo. Então, por exemplo, aqui nesse quadro verde que está abaixo, está escrito o seguinte: as palavras meu e sua são chamadas de pronome possessivos. Elas indicam que algo pertence ou cabe a alguém. Conheça mais alguns pronomes possessivos: minha, tua, meu, sua, seu, nosso, teu e vossa. Tá? Então, veja alguns exemplos de frase com pronomes possessivos: sua, minha e nossa, e teus. Então, se utilizando desse quadro verde, vocês poderão ter resposta não só nas posteriores, mas também nas anteriores. Então, galera, sou agradecido. Até a próxima e bom estudo!